Então, gente, vamos à nossa próxima aula agora, capítulo 5, tá bom, do livro. E vamos falar sobre membrana celular, ok? Então, no livro de vocês, o nome são membranas celulares. Então, eu quero que vocês tenham muita atenção, porque é um assunto bom, mas se você não prestar atenção, fica um pouco difícil entender alguns conceitos, tá bom? Vou tentar ser o mais claro possível. Então, vamos começar aqui. Então, gente, nosso tema é esse, membranas celulares. Creio que você já deu uma olhada lá já viu outro vídeo, já respondeu o exercício. Então você vai estar agora apto a entender esse conteúdo agora, tá bom? Então se você não viu o outro ainda, tem que ver, tem que fazer o exercício, tá certo? Então vamos lá, membranas celulares. Então, gente, você sabe que qualquer estrutura ele tem uma capa, né? Ele tem um revestimento, ele tem algo externo. Por exemplo, uma laranja como exemplo, ela tem a casca ali, né? Aquela parte que faz a proteção, dá o formato, certo? Que faz a transição entre o meio externo e interno. Por exemplo, você também tem o ovo, né? O ovo ele tem a casca, ele faz a proteção, dá o formato, certo? É a casca do ovo que faz a troca de gases, né? Porque, não sei se vocês sabiam, mas também o ovo ele respira. Certo? Existe uma troca de gases ali entre o ovo e o meio ambiente. A casca ela não é totalmente fechada. Então, assim, partindo desse princípio, você chega à seguinte conclusão: a célula também ela tem a sua parte externa, a sua casca, né, a sua proteção. E o nome dessa parte externa a gente vai chamar de membrana celular, tá bom? Membrana celular. A gente também pode chamar de membrana citoplasmática, tanto faz, sinônimo. Eu também posso chamar de membrana plasmática ou plasmalema, tanto faz, tá bom? Então, geralmente eu gosto de chamar de membrana plasmática. Gente, a observação aqui, ó. Essa membrana, tá bom? A membrana plasmática, ela está presente em todas as células, todo tipo de célula. Na última aula a gente viu sobre célula procarionte e eucarionte. Aí você tem célula procarionte, as bactérias, tá bom? E eucariontes dos animais e plantas. Todas têm membrana celular, membrana plasmática, todas, tá bom? Gente, sabendo que a membrana você só consegue enxergar ao microscópio eletrônico, tá bom? O que é isso? É um microscópio computadorizado que ele consegue uma aproximação de milhões de vezes, tá? O outro microscópio que eu vou levar para vocês na escola é o microscópio de luz. Ele consegue fazer aproximações de 100 a 2.000 vezes só. Então você consegue enxergar uma célula sim, mas não consegue enxergar a membrana, porque ela é muito fina. Tá bom? Então, gente, vamos a algumas características da membrana. Ó, gente, para começar, a membrana ela é uma estrutura, isso aqui, ó. Ela reveste a célula externamente. Então isso aqui é uma espécie de membrana que você cortou para você olhar ela melhor, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu passar aqui. Membrana celular, gente. Qual é a função da membrana, tá bom? O que é que ela faz? Então, gente, você tem aqui a célula, ok? Se for eucarionte, vai ter o núcleo. Então, essa parte aqui, ó, externa, aqui em vermelho, é chamada de membrana. E aqui você vê um pedaço da membrana olhando de pertinho. Então você consegue enxergar várias estruturas que a membrana tem. E é isso que a gente vai falar agora. Qual a função de cada estrutura? Para que serve? Tá bom? Então, gente, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui nessa aula é o seguinte. Quais são as características da membrana? O que é que ela faz? Serve para quê? Primeira coisa, gente. A membrana ela tem o caráter de permeabilidade, ou seja, a membrana é algo permeável. O que é isso?
a membrana da célula, coisas conseguem sair e coisas conseguem entrar, tá bom? Na célula. Por quê? Porque a membrana ela é permeável. Por exemplo, se você pegar um saquinho de geladinho, ele é impermeável. Você coloca ali o suco para congelar e o suco não vaza. É impermeável. Agora, se você fizer um saquinho de pano e você colocar um suco dentro, alguma coisa, uma água, vai atravessar. Por quê? Porque o pano é permeável. Consegue atravessar. Assim a membrana ela é permeável. Algumas coisas conseguem entrar e sair. Só, gente, é uma permeabilidade aqui, ó, seletiva. O que é isso? A membrana ela seleciona o que entra e o que sai. Não é qualquer coisa que entra e não é qualquer coisa que sai. E para a substância entrar ou sair, tem que obedecer algumas leis que a gente vai ver no próximo slide, tá bom? Gente, outra característica da membrana é que ela é o seguinte: ela tem alta resistência mecânica, tá bom? Ou seja, ela consegue esticar, certo? É igual um balão. Quem já encheu um balão de água aqui, você joga o balão no chão e geralmente ele não estoura. Claro que você não encher muito, né? Por quê? Porque o balão ele vai ter aquela elasticidade, certo? Ele tenta ao máximo se adaptar à célula ali para poder não estourar. Então, a membrana ela tem essa característica de proteger. Outra característica é regeneração. Caso a membrana ela perca um pedaço, alguma coisa desse tipo, ela consegue se reconstituir. E o outro que a gente já falou é elasticidade. Tá bom? Então, muitas vezes a célula tem um formato realmente normal dela. Só que dependendo da estrutura, ela pode se compactar. Entendeu? Ela pode experimentar vários formatos. Então, você tem formatos quadrados, você tem formatos de célula mais retangular, ok? Por causa da membrana. A membrana ela permite esse tipo de situação. Vamos para frente. Gente, essa parte aqui é chamado de especialização da membrana. Vai cair na atividade de vocês, então fica atento aí. Aqui é a célula, a membrana, e aqui é o núcleo. Algumas células, gente, ela tem uma especialização. A membrana é uma membrana assim diferente. Por quê? Por exemplo, as células do intestino, ela tem isso aqui, ó, tipo uma luvazinha ao redor da célula, que no caso é ao redor da membrana, feita de membrana plasmática. Tá vendo esses dedinhos aqui, ó? Então você vai formar os dedinhos aí. Gente, o nome desses dedinhos aí são chamados de microvilosidades. Então isso aqui, ó, são as microvilosidades. Isso aqui, ó, mais outro aqui, ó. Na verdade, isso aqui faz parte da membrana plasmática. Então aqui é uma membrana que tem uma função extra, tá bom? E qual é a função dessa membrana no intestino? A função dessa membrana, na verdade, é aumentar a superfície celular, a superfície de contato, de absorção. Então, gente, como o intestino precisa absorver os nutrientes. Que nutrientes? A gente já estudou. Vitaminas, lipídios, sais, proteínas, carboidratos como glicose, frutose. Então, por exemplo, se você olhar aqui, ó, a figura, vai cair aqui, ó, uma frutose aqui dentro, uma glicose aqui, ó. Então essa membrana que vai absorver esses nutrientes. Por isso que a célula do intestino ela tem que ter esses pelinhos, essas microvilosidades, lá no intestino delgado. Um exemplo aqui, gente, é a toalha. Se você observar bem, uma toalha ela é cheia de pelinhos. Por que esses pelinhos? Porque o pelinho aumenta a superfície de contato com a pele e você consegue absorver a maior quantidade de água. Então, quanto mais grossa, quanto mais pelinho tiver a toalha, mais a toalha vai absorver água. Ok? Assim é o nosso intestino. A membrana celular tem aquelas microvilosidades para ajudar a absorver os nutrientes. Ok? Dê uma olhada no livro que vai explicar em outros detalhes. Gente, foi o que a gente viu aqui no começo da aula. A gente viu que a célula ela permite a entrada ou a saída de substâncias. Então nós vamos estudar agora como que entra a substância e como que a substância sai da célula. Tá bom? Que é chamado de transporte.
Então, como é que ocorre o transporte através da membrana? Gente, a gente vai... Olha, quando a substância entra na célula ou quando a substância sai da célula, sem gastar energia, a gente chama de transporte passivo. Só você olhar aqui no slide, tá bom? Passivo vem de paz, algo que é bom, benigno, tá bom? Pacífico. Então, se uma substância entra sem gastar energia, é chamado de transporte passivo, certo? Agora, gente, olha que interessante, muita atenção nessa hora, tá bom? Olha para cá, olha para o celular, olha para o computador. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem rápida como isso acontece. É bem simples de entender. A substância, ela entra ou sai da célula dependendo da quantidade, tá bom? Então, essa lei é chamada de lei de difusão. Gente, a lei de difusão, ela trabalha com a questão da quantidade. Quando tem... Vou dar aqui o exemplo para vocês aqui. Olha como é simples a difusão. Vamos imaginar que essas bolinhas aqui, que vocês estão enxergando, seja gás oxigênio. A gente sabe que o gás oxigênio tem que entrar na célula. Tá bom? Então, olha como é simples de entender. Gente, tem mais oxigênio fora da célula ou dentro? Aí você vai ver, olhando aqui, que fora da célula existe a maior quantidade. Então, o que vai acontecer? Quando fora tem maior quantidade, a tendência é que o que está em maior quantidade passe pela membrana para que possa ocupar o lugar onde tem menos, até que as quantidades de oxigênio se tornem iguais. Ok? Deu para entender? Vou dar aqui um exemplo. Mais um exemplo para você entender aqui. Aqui do lado de fora, gente, eu tenho 8 moléculas de oxigênio e aqui do lado interno eu tenho 2 moléculas de oxigênio. O que vai acontecer aqui? Tem mais fora ou mais dentro? Mais fora. Então, como existe a maior quantidade de oxigênio fora, é uma tendência física, né, química, biológica, que o que está fora vai entrar na célula até que a quantidade interna dentro da célula e a quantidade externa fora da célula fique igual. Então, nesse caso, a tendência é que o oxigênio aqui, ó, ele passe pela membrana livremente até chegar no meio interno. Até que as duas quantidades se igualem. Que no caso, para ficar iguais as quantidades, você vai ter que ter 5 moléculas do lado externo e 5 moléculas do lado interno. Ok? Isso é chamado o que, gente? De difusão. O que é difusão? É quando existe mais substância de um lado, ela passa para o outro onde tem menos. Naturalmente, isso acontece. Vou dar aqui mais um exemplo aqui dessa figura aqui. Ó. Se você olhar aqui, ó, do lado A, tem menos... Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos imaginar que seja, por exemplo, açúcar. Né? Então, do lado A tem menos açúcar, do lado B tem mais açúcar. E aqui no meio você tem uma membrana permeável. Então, o que vai acontecer? A tendência é que, naturalmente, o açúcar que está em maior quantidade do lado B, ele passe para o lado A. Só isso. E no final você vai existir aqui, ó, você vai ocasionar aqui a mesma quantidade de açúcar do lado A, vai ficar a mesma quantidade de açúcar do lado B. Ok? Deu para entender? Só isso. Isso é chamado de difusão. Um exemplo aqui, ó, o pum. Né? Por exemplo, vamos imaginar que na sala de vocês, um aluno que senta lá no cantinho, ele solta um pum. Entendeu? O que vai acontecer? A tendência é, por difusão, esse mau cheiro, ele vai o quê? Passar do lugar onde tem maior quantidade, que é no canto da sala, e passar para o lugar onde tem menos quantidade, que é na outra parte da célula, do outro lado da sala. No final das contas, o mau cheiro, ele vai se espalhar pela sala até que a mesma quantidade de gás mal cheiroso que está em um lado vai ficar a mesma quantidade que está no outro, vai ser espalhado. É igualmente um perfume. Se você pega um bom ar e você joga lá no canto da sala, a tendência é que aquele gás cheiroso, com bom cheiro, ele vai agora se espalhar pela sala. Por quê? Porque onde tem maior quantidade,
vai para onde tem a menor quantidade. Tá bom? Mais um exemplo aqui para ficar claro. Olha, gente, quando você está respirando aqui, ó, o que é que vai acontecer? Os alvéolos pulmonares, que é esse negócio aqui que você está vendo aqui em rosa, esse aqui, ó, ele vai se encher de quê, gente? De gás oxigênio, tá bom? Só que na artéria aqui, ó, no sangue, vai ter menos oxigênio. Então, o que é que vai acontecer? Como tem mais nos alvéolos e tem menos nas artérias, o que é que vai acontecer? O oxigênio passa de onde tem mais para onde tem menos, por difusão. Então ele passa para dentro da artéria, tá bom? E aqui o processo inverso. Você tem na artéria mais gás carbônico e nos alvéolos pulmonares você vai ter menos quantidade. Então, se tem mais no sangue, se você tem mais na artéria, a tendência é que esse gás carbônico passe para onde tem menos, que são nos alvéolos. Difusão. Segura essa palavra aí, tá bom? Então, gente, agora só aqui um detalhe. A difusão simples, aqui, ó, como a gente mostrou, o que é que tem? Por que chama de difusão simples? Porque simplesmente o oxigênio que está aqui, ele atravessa a membrana naturalmente e passa para o outro lado. Então é difusão simples, ok? Agora, gente, o que é difusão? O que é difusão facilitada? O que é? Nesse caso, obedece a mesma lei. Aonde tem mais, passa para onde tem menos. Só que com uma diferença só. Ele não passa automaticamente pela membrana. Tá bom? Aquela substância não vai conseguir atravessar naturalmente. Alguém vai ter que ajudar. Ok? Então vamos dar aqui um exemplo. Aqui nós temos, gente, as proteínas chamadas de carregadoras. Você já sabe o que é proteína. É uma substância feita por aminoácidos. Aqui no exemplo aqui, ó, você tem uma proteína carregadora. Tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é uma proteína carregadora. Certo? Gente, o que essa proteína faz? Ela faz justamente o processo de pegar uma substância que está aqui, ó, do lado interno e colocar para o lado externo e vice-versa. Como é que ela vai fazer isso? Dependendo da quantidade. Se tem mais substância dentro, ela pega e coloca para fora, até que se iguale as quantidades. Se tem mais substância fora da célula, ela coloca para dentro, para que fique a mesma quantidade. Então quem faz esse processo aí? É a chamada proteína carregadora. Então quando a substância ela não passa pela membrana naturalmente, ela tem que ser carregada, eu chamo esse processo de difusão facilitada. Me dá aqui um exemplo. Vou dar um exemplo agora. Por exemplo, o aminoácido. Lembra aqui, ó, do aminoácido? O aminoácido, para entrar na célula, ele não consegue entrar naturalmente, porque ele é grande. É uma molécula grande. Nesse caso, o aminoácido vai ter que ser carregado pela proteína. A glicose, ela não entra na célula naturalmente, vai ter que ser carregado pela proteína. Tá bom? E por aí vai. Ok? Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre osmose. Tá bom? Gente, simples de entender o que é osmose. Quando osmose é a saída de água, tá bom? Ou a entrada de água, H2O. Então, toda vez que a água entra na célula ou a água sai da célula, isso é chamado de quê? Isso é chamado de quê? De osmose. Ok? Então, gente, a água entra ou a água sai. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: o que faz a água sair e o que faz a água entrar na célula? No caso das outras substâncias, a gente viu que é a quantidade. Né? Se tiver mais fora, a substância entra. Se tiver mais substância dentro, ela sai para se igualar. No caso da água, o que é que faz a água entrar ou sair? Não é a quantidade, no caso aqui. Aqui, gente, por exemplo, o que é que faz uma substância entrar na célula ou sair é a presença de sal, de soluto. Eu vou trocar a palavra soluto por sal de cozinha para você memorizar, para ficar mais fácil a compreensão. Sal de cozinha. Imagina aqui, olha agora para essa figura aqui, ó. Você tem aqui, ó, 3 recipientes. O recipiente A, aqui, ó,
você tem o recipiente B, aqui, ó, e você tem o recipiente C, tá bom? Cheio de água, tá vendo? Em azul é a água. E em vermelho, gente, é uma célula, tá bom? Que a célula ela vai existir nela a membrana que vai permitir a entrada ou saída de água. Agora é o seguinte, no caso da célula do recipiente A, essa célula aqui, pessoal, entrou água ou saiu? Como você pode olhar a figura, como a célula está inchada, até rachou, a água fez o quê? A água, ela entrou na célula. No caso do recipiente C, a água saiu ou a água entrou? Nesse caso, a água saiu da célula. Saiu tanta água que a célula ficou murcha. Entendeu? Ela ficou murchinha. E no caso do recipiente B, a água tanto entrou quanto saiu, a mesma quantidade. Então a célula permaneceu o mesmo tamanho, tá bom? Agora, gente, vamos lá. Vamos matar aqui essa charada, que é simples demais. O que fez a água sair no recipiente A? Não, o que fez a água entrar no recipiente A e o que fez a água sair no recipiente C? Gente, a quantidade de soluto, tá bom? De sal. Nesse caso aqui, ó, vou fazer aqui um esquema para vocês. A água, o H2O, ela vai atrás de onde tem o quê? De onde tem sal, certo? Segurou aí na cabeça de vocês? A água vai acompanhar a quantidade de quê? De sal, tá bom? Então vamos para a prática aqui. Vamos para a prática aqui, ó. Gente, no recipiente A, por que a célula inchou? Porque a água entrou. E por que a água entrou? Porque tinha mais sal dentro da célula, tinha mais sal aqui dentro do que fora. Então fora, na água, tinha menos sal. Então nesse caso, como existe mais sal dentro da célula, a água ela acompanha o sal. Então a água entrou na célula. Então entrou tanta água que a célula inchou, quase explode. No caso do recipiente C, a água ela fez o quê? A água ela saiu. Por que ela saiu? Ela foi atrás de quê? A água foi atrás do sal. E o sal está onde? A maior quantidade. Você tem mais sal aonde? Em que lugar? Fora da célula. Tá bom? Então, nesse caso, como tem mais sal fora da célula, que no caso aqui é na água, a água saiu para acompanhar o sal. Simples assim. Então, como saiu, a célula ficou murchinha. E aqui, gente, no recipiente C, a quantidade de sal que está na água e a quantidade de sal que está dentro da célula é igual. Então, por isso que tanto entra quanto sai. Mas aqui o exemplo aqui, ó. Gente, você tem aqui essa folha de alface, tá bom? No lado direito, você vê que ela está murchinha. Por que está murchinha? Porque alguém, por exemplo, vamos imaginar aqui alguém aqui da sala, por exemplo, você vai fazer uma salada e aí você colocou sal aqui, ó, no alface. Você colocou sal, né, na folha. Eu pergunto, gente, quando você colocou sal, tem mais sal dentro da folha ou tem mais sal fora da folha, do lado externo? Claro que tem mais sal do lado externo. Então, nesse caso, a água que estava dentro da célula acompanhou o sal. Então, nesse caso, a célula ela murchou. Ok? Você vê aqui, ó, o sal tirou a água da célula. Então, o sal tirou a água aqui da folha de alface. Então, a folha de alface ficou murchinha. Tá bom? Viu? Simples assim. Aqui o exemplo é carne de sol. Por que a carne de sol ela fica seca? Porque quando você bota sal na carne, o sal suga a água acompanha o sal. E então a água começa a pingar. Aqui, ó. A água começa a pingar e aí você tem a carne agora seca. Tá bom? É um exemplo. E, gente, penúltimo aqui sobre o transporte ativo. Lembra que eu falei transporte passivo? O transporte passivo é
Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então a água, a glicose, o oxigênio, o gás carbônico, elas entram e saem da célula sem gastar energia. No caso aqui, gente, você tem uma situação em que a célula ela gasta energia para tirar essa substância ou para colocar essa substância. Tá bom? Gente, o maior exemplo aqui de transporte ativo é o caso das células dos neurônios. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se você olhar aqui, ó, o que acontece? Existe um negócio chamado de bomba de sódio. O que é a bomba de sódio? Nesse caso aqui, ele coloca a substância para fora da célula. Como você está olhando aqui, olha aqui para a figurinha aqui, ó. A figurinha aqui em vermelho aqui, ó. A figurinha aqui em vermelho, ele está em maior quantidade. Está em maior quantidade onde? Fora da célula aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Está em maior quantidade fora. Certo? Só que acontece, quando está em maior quantidade fora, a tendência dessa substância que está em vermelho é por difusão passar para dentro da célula. Por quê? Porque como a gente viu, quando fora tem mais e menos dentro, a tendência é que o que está fora passe para dentro. Só que nesse caso aqui, o que essa bomba de sódio está fazendo? Ela não está deixando que fique a quantidade igual. Por exemplo, ele não vai permitir que a quantidade de substância vermelha fique igual à quantidade que está do lado externo. Na verdade, tem que haver essa diferença. Do lado externo tem que ter mais, do lado interno tem que ter menos. Tá bom? Para poder a célula funcionar. Então, exemplo disso aqui é os neurônios. Você pode olhar assim, os neurônios, para funcionar, ele tem que ter uma polaridade diferente. Então, fora tem que ter, em alguns momentos, mais sódio e dentro menos sódio. Em outros momentos, fora tem que ter mais potássio, em outros momentos, dentro tem que ter menos potássio. Então a bomba de sódio vai fazer essa diferença aí, gastar energia para justamente desequilibrar a quantidade de substância. Não pode estar igual. Tá bom? Gente, faltou explicar aqui uma parte no começo, eu vou voltar aqui para explicar para vocês aqui. Isso aqui é um corte de uma membrana celular, membrana plasmática, e tem algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Que coisinhas são essas? Você tem aqui, ó, gente, a proteína, aqui, ó, chamada proteína integral, que a função dela justamente ela é um canal por onde passa substâncias por dentro. Então ela passa por aqui, ó. Certo? É tipo um orifício que permite a passagem de substâncias maiores. Tá bom? Gente, aqui você tem as glicoproteínas. Tá bom? Qual a função, gente? Tem esse negocinho aqui, ó. Isso aqui, gente, é que Então, gente, o que a glicoproteína faz? A função dessa estrutura é reconhecer substâncias que não pertencem ao corpo. Por exemplo, você tem um espinho, algum órgão que é transplantado, sangue que você fez transfusão de sangue. Qualquer substância que o corpo não reconheça, que vai ter o processo de infecção, é por causa desse negocinho aqui, ó, as glicoproteínas, ok? Então, por exemplo, um órgão transplantado, você vai ter que tomar remédio a vida toda para poder essa substância aqui, ó, não reconhecer que aquele fígado, que aquele rim que você recebeu não é seu, é de outra pessoa, tá bom? Aí, gente, a membrana é formada de uma pequena parte chamada de fosfolipídio, tá bom? Tem esse negocinho aqui, ó. Aqui é o fósforo e aqui você tem o lipídio, fosfolipídio. Então, a membrana, na verdade, é uma substância lipídica, ok? E outra questão, outra característica, a membrana, ela é formada por duas partes iguais. Se você olhar aqui, ó, essa parte aqui que eu estou circulando, ela é igual a essa parte que está de baixo. Então, por isso ela é chamada de bicamada. Bi de 2 e camada. Então, duas camadas de quê?
2 camadas de fosfolipídio. Tá bom? Então vamos então onde a gente estava. Então, gente, terminando aqui a nossa aula, falta agora só falar um pouquinho sobre fagocitose. Tá bom? Gente, o que é fagocitose? Fagocitose é quando a membrana ela permite que o corpo permite que a célula ela faça a ingestão de alguma substância. Por exemplo, fagocitose, o que é isso? Então você tem aqui uma célula, que você tem aqui em preto a membrana. Se uma bactéria invasora vier ao nosso corpo, existe uma célula chamada de macrófagos, que eles fazem o processo de englobar a bactéria. Tá vendo aqui? Ó? Começou a englobar, englobou, pronto. Englobou aqui a bactéria. E então, gente, quando a célula ela abraça uma substância sólida e ela engloba, colocando para dentro da célula, isso é chamado de fagocitose. E aqui, gente, vai ocorrer o processo chamado de digestão intracelular. Essa bactéria que foi ingerida aqui, ó, ela é digerida, ela é destruída, ok? E aí é reaproveitada as partes dela que tiver, né, os lipídios, proteínas, no caso de aminoácidos, e o que não é aproveitado é jogado para fora. Quando a substância é sólida, a gente chama isso de fagocitose. Agora, quando a substância é líquida, essa ingestão, esse englobamento é líquido, isso é chamado de pinocitose. Por exemplo, aqui você tem uma substância líquida, que é um fluido extracelular, está fora da célula. Então esse fluido aí é absorvido pela membrana plasmática da célula. E aqui, ó, como você pode olhar aqui, ó, isso aqui foi englobado aqui. E o que está aqui dentro é algo que é líquido, que também vai haver a digestão intracelular. Então, diferença aqui, gente, olha aqui. Fago, você vai lembrar de frango. O frango é sólido ou é líquido? É sólido. Então, fagocitose é a digestão de substâncias sólidas, igual frango. Frango comer, né? Você come o frango, ele é sólido. Agora, quando você, por exemplo, pino, vem de pinga. E pinga é algo líquido, cachaça é líquido. Então, quando você ingere algo líquido, quando a célula ingere algo líquido, é chamado de pinocitose. E agora, gente, como resultado dessa digestão que ocorreu entre a substância sólida ou líquida, o que sobrar você vai o quê? Vai expulsar da célula. Aqui, ó. Essa expulsão é chamada de exocitose ou plasmocitose, tá bom? Ou defecação celular. Tudo bem? Então, gente, fica por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, você vai nos procurar. E a atividade de vocês, vou passar aqui agora. A atividade vai estar na página 51 ao 53. Então você vai pegar o livro, responder no próprio livro, de lápis, de preferência, para a gente corrigir depois. A página 51, 52, 53. Na próxima aula eu volto para a gente corrigir uma a uma dessas questões. Em relação à chamada, no finalzinho, quando eu terminar aqui, que você assistir, você vai lá embaixo e comenta, tá bom? Põe lá seu nome para eu saber quem realmente está assistindo a aula. E já vai valer como aula mesmo, normal.